Então, vamos lá, né? Vai começar a gravação daqui a pouco. E começou. Enfim, né, turma? A galera já está aí presente, a apresentação de slide já está visível aí para vocês. Eu gostaria de salientar para vocês que a gente vai fazer agora a chamada através de um link, né? Então, vocês não precisam mais colocar o nome de vocês aí nesse chat. Eu vou disponibilizar agora um link, e nesse link vocês irão preencher com as informações de vocês. Que informações serão essas, professor? Vocês vão colocar o número de vocês, o e-mail de vocês, vocês irão colocar a turma que vocês fazem parte, marcar lá a opção que é matemática e confirmar a presença na aula de hoje, né? Então, é bem tranquilo, né? Para vocês conseguirem responder. Vou só daqui a pouco mandar aqui o formulário Google para vocês responderem aqui. Deixa eu ver aqui o negócio para frequência. Deixa eu ver aqui. Ixi, o negócio da clínica, eles estão me ligando aqui, mas eu não vou atendê-los agora, só depois, né? Eu marquei uma endoscopia ali para fazer que eu estou sentindo mais dores no estômago, um negócio assim chato pra caramba, né? Até para comer, ou coisa que dá pra gente trabalhar na nossa alimentação, é chato demais. Imagina a sensação de você estar com fome e não conseguir comer. É doido, isso é muito chato, então eu já tô assim há um tempinho e eu vou lá no médico, né? Eu não tô doido de ficar assim, senão eu vou ficar só a caveira. Então, chá de boldo. Não, pior que eu já tomei tudo aqui. O que tinha aqui de receita caseira, eu já tentei aqui, né? Já resolveu. Mas ainda não resolveu e a gente precisa realmente ir ao médico para poder resolver essas situações. Eu só estou tentando aqui localizar aqui a chamada. Tá bom, professor. Vou tentar colocar aqui a chamada aqui no... E lembrando, outra coisa, outro recadinho, né, do coração para vocês. Pessoal, os links, eles não serão mais postados no canal, lá na página, né? Na página não, lá do nosso grupo. Vocês devem verificar na descrição do grupo lá de matemática, e lá tem o mesmo link. Esse link agora ele é fixo, ele não se altera. Aí basta você clicar, chegou no perto do horário, você clica lá naquele link, e automaticamente você vai ser redirecionado para a aula, né? Nas próximas, eu não irei mais compartilhar essas informações aí com vocês, né? Então, beleza, né? Então, bora lá, né? Vou respondendo aqui, eu vou ver se eu acho aqui esse... Não lembro onde foi que eu coloquei esse link. Eu devo ter colocado aqui em algum lugar, mas não lembro agora onde é que foi que eu coloquei o link, que é o link das chamadas, né? Mas aí, por via das dúvidas, vocês já colocam aí na... Cadê isso, rapaz? Bom, né? Bora começar para a gente não perder muito tempo. Eu vou depois mandar lá no grupo o link para vocês, nosso grupo do WhatsApp. Aí eu mando lá e vocês só preenchem a chamada lá, beleza? Então, pessoal, a gente parou aqui nessa atividade, né? Na nossa aula anterior. Então, a gente viu as médias aritméticas e as médias ponderadas. Você tem na internet? Não, é porque às vezes a tela ela escurece. Quando eu saio da tela de vocês, ela dá uma escurecida, né? Mas a apresentação continua para vocês, não continua? Voltou. Sim. A apresentação continua, é só meu rosto que talvez não apareça algumas vezes, né? No Meet é assim. Então, olha aí, ó. A gente tem aqui, a gente viu, na verdade, deixa eu subir aqui mais um pouco, média aritmética, a gente viu, e aqui a média ponderada fazendo esse nosso exemplo. Agora nós temos o segundo exemplo, que foi uma questão que já caiu no vestibular. Hoje, inclusive, eu tive uma notícia maravilhosa, que alguns alunos meus lá do IEMA foram aprovados no vestibular. Então, a gente fez esses 3 anos aí, teve uma galera que passou para a engenharia civil, né, que é o curso de BCT, que ou você escolhe engenharia civil, elétrica, uma galera conseguiu aprovação no curso de engenharia civil, daqui a pouco a gente vai estar trabalhando junto, se Deus quiser. Uma galera passou para biologia, uma galera passou para medicina, então eu estou feliz com esse resultado, daqui a pouco serão vocês obtendo aí essa aprovação, se Deus quiser mostrar na universidade. O que depender de mim, vocês podem contar comigo manhã, tarde, noite, madrugada, brincadeira, pessoal, só no horário mesmo das aulas, para a gente conseguir aí que vocês passem no curso de vocês e que vocês ganhem o que eu mais gosto, que é muito dinheiro, né? Isso é que importa. Quando vocês estiverem ricos, não esqueçam do professor de vocês, né? Que vocês ricos, não me... Eu vou passar a olhar vocês num carrão lá e vocês não derem nem um tchau, eu vou jogar uma pedra no carro de vocês. Vocês não estão nem doidos. Então, bora lá. No segundo exemplo aqui, né?
Professor, você vai fazer isso com a gente mesmo? Eu vou, né? Eu vou porque depois que a gente ensina, depois que o aluno fica rico, ele finge que nem conhece a gente. Então, aí, eu não sou assim não, eu não sou assim não, ó, eu não sou assim muito não. bem, Pode Elias, contar muito bem. comigo. Eu espero mesmo, viu, que eu vou cobrar, vou pedir Eu para dou vocês até um dinheiro carona. emprestado. Aí é bom demais, né? É isso aí. Eu vou lembrar desses nomes aqui, viu? Então, vamos lá ler aqui a questão. Para fazer parte do time de basquete de uma escola, é necessário ter, no mínimo, 11 alunos. A gente fez essa questão aqui? Fez, hein? Fez não, professor. Não, a gente não fez, não. Ah, não. Essa aqui não. Essa não. A gente Na já fazia tabela, decorado. na tabela abaixo, constam informações sobre as notas em uma prova de matemática de uma turma. Então, o que a gente tem aqui, né? As notas, que eu sei que a de vocês todas vão ser 10, se Deus quiser, as notas de uma turma. E aí, ele diz o seguinte: sabendo que todos os alunos dessa turma fizeram a prova e que na tabela todas as notas estão relacionadas, calcule a nota média dessa prova para essas turmas, né? Então, a gente tem aqui as informações na tabela, né? A gente tem aqui as informações na nossa tabela, que ela diz que nota 5 tiveram um quantitativo de 2 alunos, nota 6 tiveram 7 alunos, nota 7 foram 17 alunos, nota 8 foram 7 alunos, 9 foram 5 alunos e 10, apenas 2 alunos tiraram essa nota. Então, aqui, pessoal, nós estamos com mais um exemplo de média ponderada, porque a gente vai fazer a mesma, a mesma fórmula que tem aqui em cima. Então, eu vou colocar o que aqui, ó, média ponderada, né? A fórmula é o quê? A média ponderada. Média ponderada é igual ao quê? A P1, peraí. Média ponderada é igual a P1, né? P1 vezes X1. Então, P1 é quem? É o primeiro elemento, né? Então, P1 vai ser o que? A nota 5. Então, vai ser 5 vezes a quantidade de repetições, né? É 2, né? Mais o segundo elemento, já foi 5, agora vai ser o 6. 6 vezes a quantidade de repetições que nós tivemos. 7. Mais, qual é a próxima? Nota 7, né? 7 vezes quantas vezes? 17. Excelente, muito bem. 17. Mais, qual o próximo? 8. 8. 8 vezes quanto? 7. 8 vezes 7. Mais, qual o próximo? 9. 9 vezes quanto? 5. Mais o último? 10. Vezes quanto? 10. 2. Excelente. Muito bem. Então, ali a gente montou aquilo tudo. E se nós formos contar o quantitativo de alunos que nós temos aqui, nós temos um total de 40 alunos. 2 mais 7, mais 17, mais 7, mais 5, mais 4. Dá um total aí de 40 alunos, né? Então, vou passar a barra aqui e dividir tudo isso aqui por 40. Beleza? Então, aí eu vou fazer aqui as multiplicações, né? Média aritmética é dada por... Acho que tem algum microfone aí que está aberto. Acho que é o de Fantini, eu acho. Vou desligar aqui. Beleza. Tranquilo. E aí, o que eu vou fazer, né? 2 vezes 5, ou 5 vezes 2 é a mesma coisa, né? É igual a 10. Mais 6 vezes 7 é igual a 42. Mais 7 vezes 17 vai dar 119. Mais 8 vezes 7, 56. Mais, deixa eu ver aqui, 8 vezes 7, 9 vezes 5, 45. Mais 10 vezes 2 é igual a 20. Tudo isso aqui dividido por 40. Então, a média aritmética ponderada vai ser a soma de todos esses valores. 10 mais 42, mais 119, mais 56, mais 2. Alguém deve estar se perguntando, professor, você está fazendo isso de cabeça? Não, pessoal, claro que não, né? Então, aqui, eu já fiz essa atividade antes de eu dar essa aula para vocês. Por isso que eu já sei os valores. Não tenho dúvida, não.
242 dividido por 40 vai dar um total de 7,3. É porque eu já dei essa aula aqui 1 milhão de vezes. Tinha uns alunos do IEMA que ele dizia o seguinte: professor, eu já até sei os exemplos que o senhor vai dar de tanto ter assistido a sua aula de, por exemplo, porcentagem. Ele sempre, na minha cabeça, vamos pegar o número aleatório. O número aleatório sempre para mim é o mesmo, né? Então, a gente tem aí um total de média dessas notas de 7,3, né? Então, o que foi que a gente fez aí? Nós tiramos a média ponderada. E por que foi média ponderada? Porque eu tenho, por exemplo, dentre as classes das notas, os quantitativos diferentes. 2 pessoas que tiraram 5, 7 pessoas que tiraram 6, 17 pessoas que tiraram 7. Por isso, eu posso fazer a média ponderada. Eu pego esses valores e multiplico e somo com os outros valores e divido pelo valor total. E foi isso que nós fizemos, né? Chegando a um total aí de 7,3. Alguém tem alguma dúvida? Até agora não. Até agora tá tranquilo, né? Eu achava Pode falar. eu achava que ali a gente tinha que somar as notas, mas é o número de aluno, né? Isso, Aqui, exatamente. Ó, quer ver numa coluna? Nós temos, por exemplo, as notas, né, Fadinho? Então, e a gente tem a quantidade do lado de alunos que tiraram aquela nota. Então, apenas 2 alunos tiraram 5, graças a Deus, né? Então eu tenho que pegar os 2 e somar tudo, né? Isso, eu vou pegar os 2, multiplicá-los, e os outros 2 vou multiplicar também. 6 vezes 7. Aí depois 7 vezes 17. 8 vezes 7. 9 vezes 5 e 10 vezes 2. Por quê? A quantidade total de alunos é 40. Você vai dividir a quantidade de alunos que tiraram aquelas notas por 40. Então, como houve apenas 2 alunos que tiraram 5, por isso que eu coloquei a 5 vezes 2. Houveram 7 alunos que tiraram 6. Então, eu boto 6 vezes 7. É como a fórmula aqui em cima. X vezes P1 mais X2 vezes P2 mais X3 vezes P3. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui nesse exercício. Lembra que eu coloquei? Como a primeira prova tendo peso 1, aí eu coloquei 8 vezes 1. A segunda prova tendo peso 2, eu botei 5 vezes 2. Mais a terceira prova teve peso 3, 8 vezes 3, entendeu? Então, aqui eu só mudei o que seria peso, são a quantidade de alunos, entendido? Entendido. Obrigada. Beleza, então ficou claro aí para vocês, né? Então, deixa eu descer mais um pouquinho e a gente vai ver, né, essa questão que envolve moda. E, professor, é uma das mais fáceis isso aqui, né? Essas questões que envolvem moda. Então, a moda, né, é o mais simples. Vocês vão até perceber que tem uma leve relação com a palavra realmente moda, né? Então, ele está dizendo o seguinte: em estatística, que é o conteúdo que nós estamos vendo, a moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Olhem só esse exemplo 3. Aí alguém deve estar em casa perguntando, né? Que eu sentei, ele foi nadinho aí. Então, o que seria a moda? Basicamente, pessoal, a moda é o maior, né? É o maior número que se repete nessa sequência numérica. Então, o que a gente vai fazer para identificar aqui qual é a nossa moda, né? É aquilo que mais se repete. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui. Vou botar aqui de azul. Eu tenho essa sequência aqui, ó. Na sequência abaixo, indique a sua moda, né? Então, como é que eu vou identificar aqui a moda? Eu tenho, por exemplo, aqui o elemento 1, né? Aí eu tenho essa sequência de números ali, né? Eu tenho o elemento 1. Aí o que eu vou observar? Dentro dessa sequência de números que tem aqui, que tem 3, 5, 5, 2, 4, 3, 1, por aí vai, eu vou identificar quantas vezes o número 1 vai se repetir. Então, eu vou contar aí, me ajudem a contar aí, por favor. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. 3 vezes. 2, 3. Excelente. Muito bem. Então, o número 1, ele se repete 3 vezes. Agora, vamos fazer a mesma análise para o número 2. O número 2 tem quantas vezes? 5. 5? Uma. Não, acho que não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou até dar um zoom aqui para melhorar aí para vocês aí em casa. Obrigada. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 6 repetições do número 2. Agora o número 3. Deixa eu apagar ali em cima, porque senão vai ficando confuso para a gente.
Número 3 é A 9. minha conta tem 8. 9 ou 8, ixi. Vamos ver aqui, ó. Tirar a dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9. Exatamente. Então, o número 3, ele tem 9. Agora vamos analisar o número 4. O número 4, por exemplo, quantas repetições o número 4 tem? 7. 7. Quantos? 7. 7. É isso mesmo? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Acertado. Então, o número 7 se repete, ou o número 4 se repete 7 vezes. E o último elemento, que é o 5, deixa eu apagar ali. Quantas repetições tem o número 5? Alguém já fez? 5. 5. Quantas? Sim, são 5 vezes também, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, pessoal, até aqui tá tudo tranquilo. Vocês já fizeram mais difícil. O que é a moda? A moda, pessoal, é aquilo que mais se usa. É mesmo, professor. Né? Até aqui, em estatística. Então, eu vou ver aquilo que mais se repete. E qual foi, desses elementos que nós analisamos, o que mais se repetiu nessa sequência? 3. Exatamente, perfeito. O 3. número 3. Então, eu posso dizer que a minha moda é igual a 3. Entenderam? Como moda é muito simples. A gente já até fez um desse, não já, professor? Exatamente. A gente, na verdade, viu algo parecido nas questões anteriores, entendeu? Mas aí a gente agora está dando essa nomenclatura para moda. O que seria a moda? Para fixar de uma vez total e vocês nunca mais errarem. Dentre uma sequência de valores, dentre uma sequência de elementos, vocês irão analisar qual é o elemento que mais se repete. Então, é só fazer esse mesmo esqueminha aqui, que é improvável, por exemplo, que vocês errem, e esse tipo de questão vai estar lá na prova de vocês. O que mais se É repete improvável vai que ser a vocês moda, errem. no caso. Exatamente. É o que mais se repete. É igual na vida real, né? Presta O que é atenção moda? para eu ver os que se repete. Exatamente, Catinho. Então, o que mais se repete? Nesse caso, é o número 3. O que a moda não é aquilo que tá, o que a gente fala, tá na moda, né? Aquilo que está todo mundo usando. Então, é aquilo que mais se repete aqui. Isso é a moda. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito de moda? Ainda não entendi. Não entendeu Professor, também não ainda? entendi nada. Tava travando aqui meu Não menu. entendeu também, Erivan? Beleza. Então, bora lá. Eu vou voltar aqui para vocês. Com relação à moda, o que vocês precisam entender? Prestem bastante atenção. Eu tenho uma sequência de números. Olha, a questão nos deu aí, ó. Uma sequência de números ali em cima. Esses números aqui tudinho. Que ele nos deu. Ixi, eu soltei a caneta aqui. Eu tenho, por exemplo, essa sequência de números aqui, ó. Que eu tentei sublinhar ali, que não foi, né? Mas eu tenho, por exemplo, essa sequência de números aqui. Nessa sequência de números, a moda sempre vai ser o valor que mais se repete. Só isso. A gente fez a análise de quantas vezes se repetiu o número 1, quantas vezes se repetiu o número 2, o número 3, o número 7, o número 3, o número 4, o número 5, e a gente percebeu que entre esses números, o que mais se repetiu foi o número 3. Então, o número que mais se repete é o valor da moda. Vocês entenderam agora? Eu deixo. Sim. Sim, né? Beleza. Então, eu vou descer aqui um pouco para a gente começar a ver essa observação com relação à moda, né? Que a moda faz muito mal, mentira. Então, aí, uma sequência numérica, falando agora de moda aqui, só um parêntese, olha algo, uma curiosidade, algo engraçado que aconteceu comigo, né? Em 2017, foi 2017? Foi 2018, eu fui para o Canadá, né? É a mesma foto que está lá no meu perfil. E aí foi um tempo que eu ganhei uma bolsa de estudos e eu fui passei um tempo lá morando lá. E aí eu tinha a concepção de moda, inclusive que é o que a gente está vendo ali, diferente, eu tinha a moda brasileira, né? Chegando lá fora no Canadá, eu me surpreendi com o conceito de moda lá de fora, porque aqui, a maioria das vezes, a moda, ela, nos comerciais de televisão, pelo menos era o que eu via, eram mais esses comerciais mais chiques de perfume e tal, aquela coisa toda,
era geralmente uma pessoa com estereótipo já montado, né? Era um cara, às vezes, meio louro e com olho azul e tal, ou uma mulher bem loura, bem branca e tal, era assim. E para mim foi uma surpresa muito grande chegar lá no Canadá e perceber que era o contrário. Lá a maioria das propagandas das pessoas lá são negras e que tem um cabelo trançado, ou que isso é a moda. Eu nunca me esqueci de um documentário que eu assisti que dizia o seguinte: a moda sempre é o que menos tem na localidade. Se você tem poucas, por exemplo, no Canadá, como haviam poucas pessoas da cor da minha pele, ou pessoas negras, ela sempre vai ser aquilo que menos se tem. Então, aqui, como tem poucas pessoas, pegando pela maioria, pessoas com pele, talvez, pessoas claras, brancas, com olho azul, a mídia se representa assim através da moda, para que a gente tenha o interesse ali de buscar. Mas basicamente isso, era só um comentário que eu tinha para fazer com relação a isso. Com relação a essa questão aqui, por exemplo, das notas que eu coloquei, ela diz o seguinte: uma sequência numérica pode possuir mais de uma moda. Nesse caso, teremos uma sequência multimodal, né? Então, nesse caso, teremos uma sequência multimodal, bimodal, trimodal, aí por aí vai, né? Caso a sequência não possua nenhum valor que se repete, ela é chamada de amodal. Ou seja, o que essa nota quer dizer? É que, por exemplo, se nesse exemplo anterior nós tivéssemos aqui, ó, a gente fez a análise dos elementos, né? De quantas vezes se repetia o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e por aí parou. Mas vamos supor que nós estivéssemos fazendo uma análise do elemento 6. E o elemento 6 também tivesse 9 repetições. Então, essa seria uma moda bimodal, né? Seria uma, multimodal, bimodal. Por quê? Ele teria 2 valores, ou 2 números, que possuem 9 elementos. Ou seja, houve um empate. Ah, professor, se tiver um empate de 3, então, vai ser trimodal. É esse que é o conceito aí da moda, né? Não se esqueça disso, que é importante também. Então, deixa eu descer aqui. Deixa eu descer e voltar aqui para reduzir a tela, né? Mediana. Mediana é o nosso último item que nós estaremos analisando, né? Então, mediana também é muito tranquilo. E vocês vão perceber isso agora. Aí tem o seguinte, em mediana. Dados N números, ou seja, uma quantidade aleatória de números, em ordem crescente ou decrescente, a mediana será, tem 2 opções. Preste atenção nessa definição. Um número que ocupa a posição central, se ele for ímpar, e a outra opção, a mediana aritmética dos 2 números que estiverem no centro, se for par. E, professor, eu não entendi isso aí. Deixa eu colocar aqui um exemplo que vai ficar fácil vocês perceberem que é mediana. Eu vou pegar aqui, por exemplo, os números 2, são números aleatórios, 2, 4 e 6, certo? E eu vou botar outro exemplo aqui, ó, como 2, 4, 6 e 8. O que aquele primeiro exemplo quer nos dizer, esse exemplo bem aqui, ó, que diz assim, ó, o número que ocupar a posição central for ímpar. Então, o que é se for N for ímpar? Pessoal, vocês vão analisar o seguinte. Eu tenho aqui quantos elementos aqui, ó? Quantos elementos eu tenho? Quantos números eu tenho? 3. 3. Eu tenho 3 elementos. 3 é um número ímpar ou ele é um número par? Ímpar. Ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele cai nessa primeira regra bem aqui, ó. E diz aqui o seguinte, a primeira regra, o número que ocupa a posição central. Então, eu vou analisar o número que está no meio. Esse número bem aqui é o do meio, consequentemente, esse número é a minha mediana. Vocês entenderam como é fácil? Pode explicar Toda novamente, vez que, por favor? toda vez que for ímpar, o quantitativo de números que vocês têm, vocês vão analisar qual é o número que está no meio. Esse número será a mediana. Mas Entendeu? e o 4 não é par? E quando for... Peraí, vou já tirar a dúvida de vocês, rapidinho, um de cada vez. Ó, Professor, vou fazer quando outro for exemplo. 4 número, onde vai ser minha mediana? Vai ser o 4 e o 6? Não, aí cai no segundo exemplo que a gente vai já chegar, por isso que eu botei ele ali do lado. Quando o número de elementos for ímpar,
Vocês vão descrever esses números de elementos em uma ordem crescente ou decrescente, e a mediana vai ser o número que está no meio. Vou fazer mais um exemplo desse primeiro caso, ainda não estou falando do segundo, rapidinho. Vou pagar aqui e eu vou fazer mais um exemplo. Ó, vou colocar aqui alguns números. Esse é o primeiro caso. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17. Deixa eu ver quantos números foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 e 21. Pronto. Ó, eu coloquei aqui todos esses números aqui. Essa é a minha sequência numérica. Reparem que a sequência ela está em uma ordem crescente, né? O que é essa ordem crescente? Está aumentando, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17, 20, 21 e 22. E, professor, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é analisar quantos elementos eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ao todo, eu tenho aqui, ó, 11 elementos. Opa, a bateria do notebook está terminando. Pronto, conectei. Eu tenho aqui 11 elementos. 11 feio da peste. Eu tenho, continua feio, né? Eu tenho 11 elementos. Aí, o que eu vou fazer depois? 11, ele é o número par ou ele é o número ímpar? Respondam aí, por favor. Ímpar. Ele é ímpar. Se 11 é ímpar, ele cai na primeira regra. Ó. Olha a primeira regra aqui, ó. E a primeira regra, ela diz o quê? O número que ocupar a posição central, caso ele seja ímpar. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho 11. Quem está no centro é o quê? Eu tiro só 1 e divido por 2. Eu vou porque o quê? Se é 11, eu vou separar 5 para um lado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a primeira parte. E a outra parte são desses números aqui, ó. 12, 17, 20, 21 e 22. Essa aqui é a segunda parte. Então, eu posso dizer que o 9, ele está no centro. Então, o 9 é a minha mediana. Vocês entenderam agora o conceito de mediana? O mediana, ele sempre está no meio, o nome já diz, né? Mediana. Quando eu tenho um quantitativo de números ímpares, eu ainda não falei dos pares. Quando vocês contarem os elementos e for ímpar, vocês vão pegar os dois elementos e vão, todos os elementos, na verdade, e vão ver quem está no meio, quem está dividindo. O número que está dividindo vai ser a mediana. Lembra-se daquele exemplo que eu fiz 3? Eu botei assim, ó, 1, 2, 3. A mediana aqui só pode ser o número 2. Já que o número de elementos é ímpar, então o que está no centro, no meio, é a nossa mediana. Vou colocar aqui, ó, mediana. Vocês entenderam? Isso quando for ímpar. Até essa parte de quando for ímpar, vocês estão entendendo aí? Sim. Sim, né? Sim. Agora, eu vou mostrar o segundo caso. Segundo caso é o seguinte. A média aritmética dos dois números que estiverem no centro, se n for par. Ou seja, se a quantidade de números for par. Então, aqui, eu tenho o segundo caso. Olha o segundo caso aqui, ó. Eu tenho esses elementos aqui, ó. Deixa eu só tirar esse negócio aqui do Google e ocultar a notificação. Certo. Eu tenho ali, por exemplo, par, né? Eu tenho quantos elementos? 4. 4 é par. E quando é par, o que eu preciso fazer? Eu preciso, olha o que ele está dizendo, a média aritmética dos números que estiverem no centro. Quais são os números que estão no centro aqui, ó, por exemplo? 4 e 6. 4 e 6, muito bem. Então, 4 e 6 vão para essa minha análise. 4 e 6, pessoal, eu vou pegar e vou somar e tirar a média. 4 mais 6 é igual a quanto? É igual a 10. 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, 5 é a minha mediana. Vocês entenderam? Porque quando for par,
vocês vão pegar os dois que estão no centro. Os dois que estão lá no meio, dividindo. Quando for ímpar, nem precisa fazer média. É só pegar o que está no meio e dizer que ela é mediana. Agora, quando o número de elementos for par, é só pegar os dois que estão no meio e dividir. Vou fazer mais um aqui desse exemplo quando é par, do segundo caso. Aqui, mais um. Vou fazer mais um aqui quando for par. Vou pegar tudo isso aqui. Mais um exemplo quando for par. Eu vou pegar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Só pode ser qualquer número. 16, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, eu quero saber a mediana desses elementos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é contar quantos elementos eu tenho. Aqui, por exemplo, eu tenho 10. E 10, ele é par. Se 10 é par, eu vou olhar lá para os elementos que estão no meio. Ó. Vou ver quem está no meio aqui. Quem está no centro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, esses dois elementos aqui, ó, que estão no meio, e vou tirar a média deles. Exatamente. 10 mais 12 é igual a 22. 22 dividido por 2, tirando a média, é igual a quanto? 11. Então, 11 é o valor da minha mediana. Cara, isso aqui é muito fácil. Acredito que vocês vão conseguir tranquilamente resolver isso aí. Se for ímpar, vocês irão pegar o número que está no meio, e se for par, vocês vão pegar os dois elementos, vão somar e tirar a mediana. Vocês entenderam? Sim. Professor, eu entendi, mas aí, tipo, lá no caso dos ímpares, né, se a gente for ver, o senhor resolver aquela questão dos 3 números, fácil, mas aí se tiver muitos números é que eu ainda não entendi, entendeu? Como dividir, pegar o do meio. Perfeito, excelente pergunta. O que tu vai fazer quando se for, por exemplo, muitos números e tu tem que pegar o do meio? Por exemplo, se for, olha o exemplo que a gente tinha lá, né? Tinham 11 elementos. Sabe uma dica para vocês pegarem e descobrirem qual é a mediana quando vocês tiverem vários números? É só vocês pegarem quando for ímpar, por exemplo, 11 é ímpar, né? Então, vocês vão pegar o número de elementos, 11, e subtrair por 1. 11 menos 1 é igual a 10, não é? Não é isso? Sim. 11 menos 1 é igual a 10. Aí, vocês vão pegar o 10 e dividir ele por 2. Quanto é que é 10 dividido por 2? É igual a 5, né? Aí, você vai contar o quê? 5 casas. A próxima casa é a mediana. Deixa eu mostrar isso aqui na prática. Vou pegar aqui 11 elementos. Vou apagar ali. Todo mundo entendeu isso aqui já, né? Essa parte aqui de cima, né? Só explicar aqui para Elias também sacar bacana. Eu podia ter deixado todos aqueles números, né? Eu sou lerdo. Mas tudo bem. Então, bora lá. Vamos supor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho, por exemplo, ali 11 elementos. Como é que eu vou saber? Eu já sei que aqui é ímpar. Tudo aqui é igual a 11. Eu já sei que aqui é ímpar. Como é que eu vou descobrir a mediana nesse caso? Eu vou pegar 11, ou o valor que vocês tiverem que dê ímpar, menos 1. Vai ser igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Sempre é só dividir por 2. Dividir por 2, aí você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é o próximo número. Então, aqui é a nossa 6. mediana, exatamente. É 6. Ah, professor, se fosse 23, você ia pegar 23 menos 1 e ia dar 22. 22 dividido por 2 vai dar 11. Aí você vai 11 casas e o próximo é a mediana. Entendido? Tranquilo, né? Então, olha aí, ó. Olha só esse exemplo aqui para gente conseguir fixar um pouco mais. Eu acredito que vai poder facilitar um pouco mais aí para vocês. Olhem só.
Ele diz o seguinte: o uso de biodiesel gera uma série de efeitos naturais, tais como a redução da emissão de gases do efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica. O gráfico da produção de biodiesel em milhões de litros de uma usina é durante o período de um ano. Aí diz o seguinte: de acordo com os dados, determine a média, a mediana e a moda em milhões de litros. Então, aí a gente tem aí o gráfico, né? Esse gráfico bonito que está aí, né? Tem 5, 8, 10, 12, 10, 6, 12, 10, 8, 10, 5, por aí vai, né? E 6. A primeira coisa que nós devemos fazer para resolver esse tipo de questão, você que quer no vestibular, é elencar esses valores aqui de produção por milhões de litros, tanto de todos os meses, de janeiro, de fevereiro. Então, bora lá começar de uma ordem crescente, do menor para o maior. Então, primeiro, eu tenho 5 aqui, aqui tenho mais 5, vou elencando, 5, 5, 6, 6, ou 6 feio, 6, 6, tem 7 aqui? Não. 8, tem 8 aqui? 8. O próximo, 10. 10 aqui, 10 aqui, Tem 10 10. aqui, 10 aqui. Com 4, 10. E 2, 12. E 12 duas vezes, né? Mudou. Deixa eu só botar aqui pro lado. E duas vezes que se repete o número 12. Deixa eu botar aqui embaixo, senão vai ficar confuso para vocês. Dando até um espaço aqui maior. Vou colocar aqui, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 12 e 12. Esses são os números que nós temos ali do lado. Vou até apagar ele de cima. Os números de repetição. E aí, o que a questão nos pede? Ela nos pede, de acordo com os dados, determine, né, a média, a mediana e a moda. Então, vamos logo tirar a nossa média, né? Nossa média vai ser o quê? A média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos que nós temos. É 5 mais 5, mais 6, mais 6, mais 8, mais 8, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 12. Tudo isso aqui vai dar um total de 102. 102 dividido quantos elementos nós temos? Nós temos 12 elementos. Então, eu posso dizer que a minha média é uma média de 8,5. 102 dividido por 12 é igual a 8,5. Agora, nós vamos calcular a mediana. A mediana. E a gente viu agora há pouco, pessoal, como é que a gente faz essa questão aí da mediana. A mediana, o quê? A gente pega os valores, analisa se é par ou ímpar. Se for ímpar, é o do meio. E se for par, pega os dois do meio e divide por 2. Então, aqui eu tenho quantos elementos? 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é um número par. Então, eu vou pegar os dois elementos que estão no meio. Quais são os dois elementos do meio aí, professor? É o 8 e o 10. É 8 e 10. Eu vou pegar os dois elementos do meio e vou dividir por 2. Então, vai ficar 8 mais 10 dividido por 2. 8 mais 10 é igual a 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, eu posso dizer que a minha mediana ela é igual a 9. E, professor, com relação à moda, a última coisa que eles nos pedem. Olha aqui. Olha aí. Pronto. Em relação à moda. A moda, nós já sabemos que é o quê?
aquele valor que mais se repete, né? Então, qual foi o valor que mais se repetiu ali em cima? 10. Exatamente. Então, a moda só pode ser 10. Porque o 10 ele se repete 4 vezes. Então, a moda é igual a 10. Entendido, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ainda não. Ainda não, né? Então, turma, a gente finaliza a nossa aula. É para colocar o nome nesse aqui no instante. chat, é professor? Deixa eu só agora rapidinho pegar aqui a lista para vocês da frequência. Eu vou divulgar aqui a lista da frequência agora aqui para vocês. Só um instante, segura bem aí. Nem respirem, pelo amor de Deus. Tô brincando. Eu tenho isso aqui. Pronto. Bom, eu vou lançar a frequência de hoje. Essa frequência todo dia se altera. Eu vou lançar a frequência de hoje aqui no chat. E as pessoas que estão aí presentes vão clicar nesse linkzinho aí, curtinho, e vão colocar as suas informações lá na presença. Beleza? Eu vou dar um tempo aí para vocês clicarem, fazerem a frequência de vocês. Aí vocês clicam e ele vai mandar para uma outra tela. Beleza? Então, vocês vão lá, vão colocar as informações de vocês direitinho, e aí a gente já vai gerar aqui o gráfico. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não tá pegando, não, professor. Não tá? Aqui o Tá meu tá permissão. normal. Vocês estão usando o e-mail institucional de vocês? Tem que usar o e-mail institucional. Também não Já tá dando, fiz, não. professor. Alguém já conseguiu? Eu. Ó, o pessoal já conseguiu. Acho que é bom vocês olharem o e-mail institucional de vocês. Eu vou lançar lá no grupo do WhatsApp, para vocês darem uma olhada lá também de novo, viu? Tchau, professor. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Deixa eu só parar agora aqui a gravação. Daqui a pouco eu vou lançar todos os vídeos lá no canal do YouTube.